Olá, eu sou a Thelma e hoje é dia de muito barulho por nada. Sim, peça de Shakespeare, eu vou falar um pouquinho sobre ela e também do muito barulho por nada na minha vida. É um certo desabafo nesses momentos que antecedem a publicação do meu livro, que vai acontecer em setembro. Mas antes de entrar nesses detalhes, eu queria convidá-los a se inscreverem aqui no canal, curtirem esse vídeo, me seguirem lá no Instagram, que os conteúdos são mais curtinhos, tem uma outra cara, assim como a newsletter Suspense e Romance, sempre tem link na descrição, é gratuita e tem assuntos bem legais pra gente conversar. Muito barulho por nada. Essa peça de Shakespeare fala de traição e de muito barulho por nada. Fazer um alvoroço sobre algo que talvez não seja tudo isso. E eu acho que é um pouco do que eu tô vivendo agora. Então, antes de entrar nessa peça que eu adoro, acho que é uma das mais divertidas do Shakespeare, eu vou falar um pouquinho desse momento que antecede, esses 2 meses, na verdade, que antecedem a publicação do meu livro, que vai ocorrer lá em setembro, última semana, vocês terão todos os detalhes. Não posso antecipar agora, é um e-book, mas que vai ter uma carinha super profissional. Eu acho que é isso, essa carga, essa emoção, esse investimento que eu tenho feito em todos os sentidos para publicar esse livro de forma independente. Eu faço tudo, né, gente? Eu sou a editora, eu sou a autora e a editora com todas as características, né? Eu tenho uma mentoria que me ajuda imensamente e que tem me ensinado esse passo a passo de qual é o trabalho que uma editora, os vários departamentos dela fazem com o autor. Então eu tenho seguido esse passo a passo, que é você contratar uma pessoa para leitura crítica, para revisão do texto, para diagramação, para fazer a capa, você fazer um plano de marketing para o lançamento. Então, numa agência, ou melhor, quando você tem uma editora do teu lado, esses papéis são assumidos pela editora, pelos profissionais que estão nessa editora, e isso facilita muito a tua vida. No meu caso, eu que acabo assumindo isso e terceirizando, é claro, com os profissionais necessários, mas eu assumo muito de todos esses papéis. Por exemplo, todo o plano de marketing eu fiz em conjunto com a uma e eu vou colocá-lo em prática em todas as fases. É todo um processo muito legal, porém tem uma parte emocional. Eu acho que para quem está começando uma carreira, para quem fez uma transição, que é o meu caso, eu tenho 52 anos, eu sonhei em ser escritora lá na adolescência, mas optei por ser nutricionista e até então foi essa a minha profissão. Então trabalhei quase 30 anos como nutricionista e agora, a partir de 2018, que eu mudei para ser escritora de ficção, de romance e suspense. E é uma coisa muito importante para mim, porque eu adoro isso. E eu acho que toda essa carga de emoções que vem com essa decisão acabou se condensando nesses 2 meses que antecedem esse lançamento. Resultado, fui parar no hospital de novo. Tô sem maquiagem, não sei se vocês notaram que os meus olhos não estão maquiados, que eu tenho olheiras, né? Deu pra perceber também. Porque hoje eu fui tingir o cabelo pra fazer esse vídeo, porque os cabelos brancos estavam saltando aos olhos. E eu deixei cair o produto de tintura que tem água oxigenada, que tem amônia, que tem um monte de produtos químicos super fortes que podem causar alergia em pessoas, que deixam o seu couro cabeludo coçando. Caiu no meu olho. Imaginem o meu desespero, lavando isso. Eu lavei com água e com soro fisiológico de forma abundante, e o médico disse que foi uma atitude certa, que foi bem correto o que eu fiz. Acabei indo ao médico, já que era aqui perto, o pronto atendimento oftalmológico do meu plano. E aí o médico disse que é uma ceratite,
né? Porque o contato do produto químico acabou lesando um pouquinho essa camada mais superficial do olho, mas foi superficial, era de se esperar, não houve nenhum dano importante, mas sim, é necessário um antibiótico, colírio por 3 a 5 dias, de forma preventiva, assim como um lubrificante, uma outra pomadinha que eu vou passar na hora de dormir, mas assim, no mais tá tranquilo. Porque eu queria dividir com vocês essa emoção, sabe? Você tá fazendo uma coisa, você acaba se distraindo e acaba se machucando, né? Eu fiquei... Ardeu, sim, ardeu, mas a ideia de que aquele produto químico podia estar me machucando seriamente, acho que foi o que mais doeu, o meu desespero de lavar os olhos e tal, né? Foi no olho direito só que caiu, tá tudo bem, vocês podem ver que tá, tirando a falta de maquiagem, vocês estão me vendo mais ao natural, mas assim, gente, emoção, sabe? Emoção que vai se acumulando, e a gente, né, não lida muito bem com isso, e ela acaba se tornando física, né, uma coisa que é emocional, fica física, como isso, como mais de um mês que eu tô com sinusite, tá melhorando, tá? Agora, assim, as minhas tosses que eram contínuas, agora elas acontecem de vez em quando, a secreção tá diminuindo, mas assim, gente, quanta emoção. Acho que eu tô aqui falando isso pra vocês pra que, sei lá, para quem está começando uma carreira, para quem está numa transição de carreira, é difícil a gente investir todas as nossas emoções, o nosso tempo, nosso dinheiro, nosso tudo, numa coisa que a gente gosta muito. A gente acaba ficando muitas vezes meio vulnerável empregando toda essa carga nesse momento que é tão importante pra gente. Então eu só queria dividir, eu acho que com vocês, acho que também explicar um pouco essa cara que parece de doente, mas é a falta de maquiagem. Eu tenho olheira, todo mundo tem, né? Tem mancha, tem... O olho é desse jeito, não é aquele olho de gatinha, né? Que a gente faz com a maquiagem. Então, é muito barulho por nada, muitas vezes. Essa peça de Shakespeare é uma comédia. E era sobre ela que eu ia falar hoje, até eu derrubar o produto no meu olho. Mas eu vou falar um pouquinho sim sobre ela, que conta a história de duas traições, duas armações, que acabam se mostrando muito barulho por nada, né? Muito fuzuê para uma coisa pequena, né? Que acontece nessa peça. Então a gente tem Dom Pedro, que é o príncipe de Aragão, ele tá viajando com a comitiva dele, que traz o Cláudio, que é um fidalgo de Florença, o Benedito, que é um jovem fidalgo de Pádua, e eles passam por uma cidadezinha na Itália, e o governador da Messina, o Leonato, recebe essa comitiva e faz baile de máscaras. É uma festa receber essa comitiva do príncipe, que tem muita gente, tá? Aqui eu só falei os principais. Tem um importante, que é o Dom João, que é irmão bastardo do príncipe de Aragão, e um invejoso. E ele vai fazer uma armação pra cima do jovem Cláudio, que se apaixonou pela Hero, que é filha do Leonato, a mocinha bonitinha lá dessa Messina, dessa propriedade onde mora o Leonato com a família dele, com o irmão também, tem a sobrinha que é a Beatriz. Então é uma grande festa a chegada dessa comitiva, que termina num pedido de casamento ali logo de cara, termina assim, o primeiro encontro com um pedido de casamento feito pelo jovem Cláudio, muito inseguro. Ele pede ajuda até do príncipe para fazer esse pedido de casamento, e ela aceita a Hero, filha do Leonato, e o casamento já vai ser no dia seguinte. Mas esse cara inseguro abre uma possibilidade aí para que o Dom João, o irmão bastardo, e que é o vilão da história, que ele faça uma armação, mostrando
de forma ilusória que a Hero está traindo nas vésperas do casamento, está tendo intimidades com outro homem. Ele consegue uma outra garota para se passar pela Hero e faz com que o Cláudio veja a cena. E é claro, na insegurança dele, que é muito latente, muito forte, ele cai nessa perfídia e acredita. Ele não ouve, não pensa na Hero, ele mal conhece a Hero, né? Mas ele não tenta conversar com ela, ele simplesmente assume que está sendo traído mesmo, mas deixa para revelar essa traição no momento do casamento. Na hora do sim, alguém tem algo contra, ele fala assim, eu não vou casar com essa traidora. Traidora foi a palavra bonita, porque a coisa é feia. No casamento ele manda ver, falando que ela não presta e que não vai casar com uma moça que já tem a sua virtude comprometida. Olha o babado! Existe um outro casal na história, o Benedito, que eu já citei, esse jovem de Pádua. Ele vai viver com a sobrinha do Leonato, a Beatriz, uma história de amor, hate to love. Eles se odeiam de cara, mas isso vai mudar. E aí também vai ter uma armação. Esse casal é o máximo, é um alívio cômico da história, porque eles se odeiam de cara, trocam todo tipo de palavras rudes um com o outro, é mega divertido. Os diálogos dos dois, nenhum dos dois quer se casar, porque casar é o fim do mundo, e assim vai. E eles também acabam caindo numa armação. Antes de toda aquela desgraça da Hero acontecer, eles armam, né, os homens pro lado do Benedito e as mulheres pro lado da Beatriz. Eles fazem com que o casal aí que se odeia escute sem querer que eles se amam de verdade. Então a Beatriz vai ouvir que o Benedito é apaixonado por ela, que ele só faz aquele mise-en-scène todo porque ele a ama desesperadamente, o mesmo com ela. Com ele vai ouvir da boca dos amigos, do príncipe inclusive, que a Beatriz está louca de amores por ele e que só o trata daquela forma porque é uma forma de se proteger, e assim vai. Eles inventam toda uma história e os dois caem como dois patinhos. E assim que eles têm um reencontro, aquelas falas de amor os inspiram e eles já ficam juntos, já se rasgam de amor e perdoam todo aquele blá 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 que não iam casar, que se odiavam e tal. Então eles já vão pro love. E é nesse reencontro que vai ajudar a desmascarar a armação feita pelo irmão bastardo do príncipe. Tem mais gente que entra nessa história, mas o final termina numa grande festa de casamento, porque conseguem reverter todo o caso. E o Cláudio é um baita de um banana que não acredita em si próprio e não acredita em ninguém, como é de se esperar, mas enfim, ele acaba entendendo toda a situação, tudo é revelado e ele se casa com a Hero, e o Benedito e a Beatriz também se casam. E foi muito barulho por nada. Então, às vezes a gente acaba fazendo muito barulho por nada. Então, essas minhas emoções exacerbadas, que acabam se refletindo em acidentes, em doenças e coisas do gênero, é muito barulho por nada. E eu preciso me acalmar e tocar o barco para frente. Então é isso, eu fico por aqui e a gente se vê no próximo vídeo.